Olá, sou Mariana, médica ginecologista, integro o corpo clínico da Skin Station, a convite da doutora Andréia. Vim hoje falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, com a minha companheira também, vizinha de sala. Oi, eu sou Flávia, também faço parte da equipe da Skin e a convite da doutora André, a gente vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa hoje, câncer de mama, algumas formas de prevenção, dar algumas dicas para vocês. Vamos bater um bate-papo aqui bem descontraído sobre essa doença que é extremamente prevalente no mundo, de acordo aqui com os dados do INCA, né? Serão 61,61 novos casos a cada 100 mil mulheres. Então, assim, é um câncer extremamente prevalente. O que é importante a gente dizer nesse Outubro Rosa é que, quando diagnosticado precocemente, a chance de cura chega a 95%. Então, é super importante a gente reforçar com as nossas pacientes, né? E esse canal aberto aí que a gente tem de mulheres, né, no Instagram e no YouTube. A maioria dos nossos pacientes é mulheres. E assim, infelizmente, hoje em dia, você vê mulheres cada vez mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama. Então, é um tema importante de as pessoas conhecerem, entenderem o que pode acontecer. E quanto antes descobrir, como a Mariana falou, a chance de cura, os tratamentos hoje em dia são extremamente modernos. Então, é cada vez maior a chance de uma mulher ter câncer de mama e ser curada e viver o resto da vida bem. Falar um pouquinho sobre essa rotina de cuidados, né? A gente sempre reforça a importância do autocuidado feminino. E para além da consulta ginecológica, a gente também sempre orienta a importância do autoexame das mamas, né? E aí, quando fazer esse autoexame e como fazer? Quer falar um pouquinho, Flavinha? Então, assim, a questão do autoexame eu vou deixar tu falar perfeitamente, mas assim, a minha parte, o que eu prezo muito para meus pacientes é que assim, vocês têm que se conhecer como mulher. Então assim, se tem alguma coisa errada, a primeira pessoa que vai perceber isso não é teu médico, provavelmente é você, e você vai chegar com essa demanda pra gente, né? E tudo isso vem do autocuidado, nós mulheres, principalmente as nossas pacientes que a maioria já tem filho, elas deixam de se cuidar muito para cuidar do outro. Então é muito importante essa questão, tanto de fazer a consulta preventiva, quanto de se conhecer, né? Desde a questão do autoexame até todo o resto, assim, questão física e espiritual também. Perfeito, Flavinha. É super importante a gente relatar isso, porque assim, a importância do autoexame da mama muitas vezes, quando a gente toca e sente um nódulo, ele já está em um tamanho maior, em um estágio até talvez mais avançado. O legal, bacana do autoexame é a gente se conhecer exatamente para aquela pequena alteração. Poxa, a minha mama ela não era assim, ela tá um pouquinho mais densa, tá estranho. É para a gente detectar as pequenas alterações e aí buscar ajuda, né? E é muito importante isso também, porque muitas vezes no consultório que a gente pega, eu tô sentindo esse caroço aqui tem 6 meses. Aí você vem 6 meses depois, né? A importância do autoexame é você, ao se tocar e perceber aquela alteração logo, buscar uma ajuda, um aconselhamento, né, com um especialista. Porque mais técnico que o médico seja, você se conhece melhor, né? E aí, voltando à parte de prevenção, uma coisa que eu queria falar muito para vocês, que muita gente não sabe, é que a obesidade é extremamente relacionada ao câncer de mama, tá? O fato da pessoa estar acima do peso, estar obeso, ele inflama o corpo, então ele facilita a produção de genes defeituosos. Isso vai te fazer ter mais chances de ter câncer de mama, né? Então, assim, a questão de fazer atividade física, se alimentar bem, isso é importante para todas as escalas da vida. Eu falo muito isso, mas é porque não é só uma forma de, vou ficar bonito para o verão. Não é isso. A questão de fazer atividade física e ter um corpo saudável, ela previne inúmeras doenças, né? Diabetes, hipertensão, incluindo o câncer de mama. A relação entre obesidade e câncer de mama é absurdamente alta, principalmente depois que as mulheres entram na menopausa, que é uma fase ainda mais difícil de perder peso. Então, assim, o cuidado ele tem que vir lá de trás. É muito importante a gente entender isso, né? Você se cuidar não é pro outro, não é para ficar bonito pro outro. É questão de saúde mesmo. Ser cuidado agora, fazer atividade física é um cuidado para a sua saúde, não é mais uma questão de estética. Há muito tempo, na realidade. E para as suas seguidoras, diga aí os top 5 dicas. Pronto, eu vou dar algumas dicas. Existem algumas coisas que são mais relacionadas ao câncer de mama. Como eu falei para vocês, excesso de peso é uma delas. Ingestão de bebida alcoólica com frequência é outra delas. O sedentarismo, que não deixa de ser uma questão relacionada também ao excesso de peso.
Né? Existem alguns suplementos que, inclusive, a gente trabalha lá na Skin. Eu faço muito um teste que chama Dutch Test, que a gente faz para reposição hormonal. Mas para que serve esse teste? Ele me mostra as vias dos hormônios, porque todos os hormônios do nosso corpo, eles têm vias. O mais relacionado ao câncer de mama é o estrógeno, né? E ele tem 3 vias. Uma delas é uma via ruim, que quanto mais esse hormônio vai para essa via, mais chances ele tem de causar lesões no teu DNA e isso causar um câncer de mama. Então, existem algumas suplementações que são extremamente importantes para a gente evitar essa via, vamos dizer assim, né? Então, que é o que a gente chama de antioxidantes. E aí tem um monte, né? Cúrcuma, ácido alfa-lipóico, glutationa. Ah, doutora, então se eu tomar essas coisas eu não vou ter câncer de mama. Não é isso que eu estou dizendo, é um conjunto de fatores. Uma pessoa que leva uma vida saudável em todos os seus aspectos, ela tem muito menos chance de desenvolver diversas doenças, incluindo cânceres, não só o de mama. Isso, perfeito. Amiga, outra coisa que eu acho que é super importante a gente falar, né? Dado esse diagnóstico de câncer, aquela mulher que não vai poder fazer terapia de reposição hormonal, né? Que a gente sabe que ainda fica a gente não consegue fazer terapia de reposição hormonal. A gente tem meios de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, principalmente nesse período da menopausa. Da parte da ginecologia eu já sei o que a gente faz. E da parte da nutrologia? Então, assim, como a Mariana falou, o que vai acontecer? Paciente que teve câncer de mama, existem alguns médicos que depois de 10 anos fazem algum tipo de reposição hormonal, mas é algo já muito pontual, criterioso, né, muito pontual, porque realmente é um paciente mais complicado. Mas aí ela vai continuar tendo aquelas mesmas coisas que todas nós temos. Ressecamento vaginal, perda de massa muscular. Os calores e baixa libido. Irritabilidade, o sono, né? Tudo piora. A pele piora, o cabelo cai e tudo isso. E a gente vai tentando resolver algumas coisas pela nutrologia. Existem alguns hormônios que a gente pode usar nas mulheres, como a progesterona, mas aí a gente vai tratar toda a parte de nutracêutico. E uma coisa que eu acho muito importante falar, porque eu não posso usar nada de hormônio, eu não consigo ter relação sexual com meu marido, porque minha vagina é extremamente ressecada. Aí entra a Mariana. Fala aí, Mariana. Isso mesmo, amiga. Tem as contraindicações realmente a terapia de reposição hormonal, né? Mas hoje a gente tem um arsenal de coisas que a gente pode fazer para favorecer a vida sexual dessas mulheres. Né? É importante que a mulher tenha consciência de que a sua vida sexual não acabou porque ela teve um câncer. Eu acho que isso é uma ideia que existe, é muito propagada, até é um preconceito mesmo dos oncologistas, dos ginecologistas, às vezes até da própria mulher. Eu já tive a sorte de escapar de um câncer, então tá bom demais. Tá bom demais, né? Mas, na verdade, assim, você continua sendo uma mulher, você continua tendo as suas necessidades. E a gente tem hoje tecnologias como os lasers, radiofrequência, né? Que, inclusive, a gente tem lá na clínica, que podem, sim, ser utilizados. Não tem contraindicação para essas mulheres. Tanto mulheres em tratamento de câncer de mama, como mulheres que já terminaram esse tratamento e que têm contraindicação à terapia de reposição hormonal. Então, é uma super jogada que melhora muito a qualidade, tu não tem noção, amiga, como melhora a qualidade de vida do casal, a autoestima das mulheres melhora muito. Até quem tá fazendo reposição hormonal, às vezes a gente associa, eu sempre falo isso, como a gente trabalha na Skin, tem muita questão de dermatológica, as pacientes que tratam tudo, tem um resultado muito melhor do que as que só fazem o procedimento estético. Pontual. Né? É muito diferente. E isso é em tudo. Por isso que eu falo, a questão do estilo de vida é pra tudo. É desde a estética até o mais principal, que é a saúde. Porque e isso vale, por exemplo, tem paciente que faz reposição hormonal e que também vai fazer radiofrequência porque a lubrificação ainda não tá tão bacana. A gente não chegou numa dose legal e isso é muito importante, né? A relação da mulher até pra autoestima mesmo, né? Pra se sentir desejada pelo marido, pra conseguir ter uma relação sexual satisfatória, é muito importante. E assim, a gente sabe que no consultório o maior susto é o diagnóstico. Então assim, vou te perguntar uma coisa, amiga. Depois que teve o diagnóstico, qual é o próximo passo? Bom, primeiramente, respira, calma, né?
É saber que hoje a gente tem, o Brasil tem os melhores tratamentos do mundo, não perde para nenhum país de fora. Realmente o Brasil tem os melhores tratamentos, né? A gente tem uma tecnologia de ponta. Cada vez mais a gente tem personalizado os tratamentos para câncer. Se for uma mulher jovem, a gente orienta imediatamente procurar um médico infertileuta, né, da reprodução, para pensar em congelamento de óvulos, né, preservação aí dos seus óvulos para uma futura gestação, né, se possível. A gente tenta aliar também aí a parte da nutrologia com o educador físico. É super importante nessa fase do tratamento para a paciente resistir, porque o tratamento do câncer de mama ele é um tratamento longo, é uma maratona. Então, para ela resistir a esse tratamento, que ela esteja bem nessa maratona, prevenir a sarcopenia, né, amiga? Com certeza. Na nutrologia, a gente tem uma linha de auxiliar o tratamento do câncer, de cânceres no geral. E aí, assim, o paciente ele faz uma quimioterapia, mas a gente faz alguns procedimentos injetáveis também. Por exemplo, é comprovado que altas doses de vitamina C ajudam muito no tratamento de cânceres no geral. Então, algumas coisas podem ser associadas para que o paciente passe por essa fase de uma forma melhor, né? Porque, assim, mesmo num diagnóstico que não é comum, num câncer de mama, um diagnóstico até um paliativo, o objetivo é manter a qualidade de vida da paciente. E como cada vez mais as mulheres jovens têm descoberto câncer de mama, a gente tem que manter a qualidade de vida dessa paciente também. Então, a gente busca muito isso depois do diagnóstico. A nutrologia vai entrar com essa parte de, tipo assim, de suprir necessidades, porque muitas vezes o paciente prejudica a alimentação, a atividade física. Então, tudo isso a gente vai driblando ali com alguns medicamentos, com alguns suplementos, com medicação venosa também, que é muito importante nessa parte, porque o paciente não consegue ingerir muitas coisas, muitas vezes dependendo se for fazer uma químio, por exemplo. Isso. E isso vai ajudar a ter qualidade de vida e passar por esse processo que, graças a Deus, na grande maioria das vezes, ele vai passar. É, bem sucedido, né? É perfeito. Uma dúvida frequente também, amiga, é a história por exemplo, chega muito no consultório, a minha mãe teve câncer de mama, né? Quer dizer, quais são as minhas chances de ter? E é super interessante a gente frisar que a história familiar realmente ela conta muito, né? Tem as heranças genéticas mesmo, tem aqueles cânceres, né, ligados aos genes BRCA1, BRCA2, que também estão aí ligados ao câncer de ovário. A famosa história da Angelina Jolie, Isso, né? Exatamente. E aí, amiga, conta um pouquinho coisas que a gente pode associar gineco e nutrologia nesse sentido. A questão dos genes, hoje em dia a gente tem um monte de teste genético. Então, assim, minha mãe teve, minha avó teve, vamos fazer um teste. Vamos fazer. Vamos descobrir se você tem. Mas o que eu recebo muito no consultório, minha mãe teve câncer de mama, ou minha irmã teve câncer de mama. Eu tenho muito medo de fazer reposição hormonal. Não só o de mama, outros cânceres também, como ovário e tal. Não contraindica. Tá? O fato da sua mãe ou sua irmã ter tido um câncer de mama ou outro câncer relacionado a hormônios femininos não contraindica a reposição hormonal. Mas é mais uma lanterninha que a gente vai manter acesa naquilo ali. Então, essas pacientes específicas, eu não faço reposição hormonal sem fazer o Dutch test. E aí se torna algo extremamente necessário, porque ele é um refinamento da reposição hormonal. Ele é obrigatório? Ele não é obrigatório, entendeu? Tem pacientes que não tem nenhum histórico, que são pacientes que tá tudo bem, a gente faz a reposição hormonal sem ele. Mas ele porque assim, exames, hoje em dia, eu acho que eles têm que ser pedidos para mudar a conduta. E o Dutch, ele muda uma conduta de uma reposição hormonal em uma mulher que realmente precisa. Então, para mim faz muita diferença, mas fiquem tranquilas, porque se sua mãe teve, ou irmã, ou avó, não vai te contraindicar. Você não vai ficar presa à menopausa para sempre. A gente consegue fazer muita coisa ainda. Eu acho que assim, tem que se frisar que ainda existe esse tabu, existe muito esse medo, e eu tô falando da parte da ginecologia, né? Porque a gente lida mesmo com o câncer de frente, a gente encara isso. O Dutch Test, ele é uma ferramenta nova, né? O grande problema é que tem um custo, isso, né? Para a paciente tem um custo, mas a paciente tem que meio que ver como um investimento mesmo, né? É como um investimento, realmente, porque, assim, não é um exame que vai para fora, então não tem como ele ser mais barato do que ele já é, mas é o que eu falei. Eu não peço para todo mundo. Tem muita paciente que chega no consultório, eu vim fazer o teste.
Eu nem conheço a paciente. Não, eu vim fazer o teste, porque eu vi você falando, aí eu digo, não é assim que a banda toca. Porque é um exame caro. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou pedir teus exames normais, laboratoriais, que os planos de saúde cobrem e tal. A gente vai te organizar e no momento certo a gente vai pedir. Porque se eu pedir de primeira consulta, eu não te conheço, vai vir horrível o DUT e aí a gente vai ter que fazer outro em algum momento. Então, vão ser 2 exames caros. E aí, é uma coisa que eu recebo muito. Às vezes, até em caixinha de pergunta. Ai, como é que eu faço para fazer o teste? Eu digo, gente, eu não vendo teste. Eu não sou farmacêutica, eu sou médica. Eu vendo outras coisas, trabalho com outras coisas. O teste, ele é só uma coisa para agregar no teu tratamento. Não é algo que a gente vende, vou chegar lá na clínica, vou fazer e vou embora. Mari, eu queria te perguntar assim, para as mulheres que querem saber, quais são os principais sintomas que elas devem se preocupar e procurar um médico? É muito engraçado isso, porque a maioria das mulheres, elas acham que elas esperam um caroço grande e dor, né? E, na verdade, assim, a maioria dos cânceres, você não vai sentir dor. Então, o que é que você vai buscar no autoexame, né? Quando fazer? Primeiro de tudo, assim, que época? A época, o ideal, né? Que a gente faça em casa mesmo. Mais ou menos 1 semana depois da sua menstruação. As mamas vão estar menos densas, menos doloridas, e aí vai ser mais tranquilo de se fazer. Inclusive, até no gineco também. O ideal é que seja nesse período aí, depois da menstruação. É o que a gente tem uma acurácia melhor do exame. Então, assim, vamos buscar nódulos, vamos buscar afundamentos, assimetrias em mamas, né? Secreções que saiam da mama, dor na mama também, a mama em aspecto de que a gente chama de casca de laranja também é um sinal de alarme, nodulações também em axila. Tudo isso são fatores que a gente vai levar em conta na hora do autoexame. E quando é que tem que começar a fazer mamografia, ultrassom de mama, essas coisas? Pronto. A ultrassom de mama, ela entra na rotina ginecológica, a rigor, vamos lá. A rigor nem precisaria, mas ela entra na rotina ginecológica de todas as mulheres, porque a gente vê aparecer nos exames. Então, a gente pede mesmo. Mas, pelos manuais, né, a mamografia, que é o exame principal na prevenção do câncer de mama, deve ser feito com 40 anos para as mulheres sem fator de risco. Para as mulheres com fator de risco, ou seja, aquelas mulheres que têm história familiar, né, mãe, irmã, parentes de primeiro grau, o rastreamento deve ser feito 10 anos antes do primeiro caso. Então, vamos supor, se a tua mãe teve câncer com 40 anos, o ideal é que você esteja fazendo o seu rastreamento com 30 anos. E muitas vezes a mamografia não vai ser satisfatória. Né? Pela densidade, né? E aí a gente pode fazer uso da ressonância, que a gente consegue ter uma acurácia bacana com a ressonância. E é o seguinte, para os nossos pacientes homens, homem também tem câncer de mama, tá? Fala um pouquinho aí, amiga, de números, essas coisas. Apesar de raro, né, não é tão comum quanto, a incidência não é tão comum quanto nas mulheres, mas 1 em cada 100 mil homens, mais ou menos, vai ter. E os sinais são semelhantes, mas aquela nodulaçãozinha mesmo. É até mais fácil de detectar, porque tamanho, tem né? uma densidade menor, exatamente. E os tratamentos são bem semelhantes mesmo, né? Não muda, não. Tem muita diferença, né? Então não tem um preconceito, viu, homens? O homem também é raro, mas acontece. Acontece. Amiga, agora vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre o câncer de mama. Temas polêmicos. Polêmicos? Vai, começa. Fala um aí. Um mito. Mito... Sutiã apertado? Sutiã apertado pode dar nódulo e causar câncer de mama a longo prazo? Não, tá, gente? O máximo que vai causar é desconforto e dor para quem tá usando. Então, sutiã adequado, gente, por favor. Vamos ser elegantes. Outra coisa que o pessoal fala, mas a mamografia tem radiação e vai induzir um câncer de mama. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Todo exame tem um custo-benefício. O benefício de você fazer a mamografia e detectar um câncer de mama é muito maior do que o risco que ele vai causar e causar um câncer. Total. Outra, amiga, prótese. Olha... existiam alguns modelos de prótese em que foi se mostrado uma associação, né, com câncer, mas esses modelos não são mais utilizados e tranquilo, prótese por hora tá liberado. Tá liberado. Agora sim, o anticoncepcional. Vocês sabem, quem me segue sabe. Eu sempre falo mal dos anticoncepcionais, mas não é mal. É que, assim, realmente é comprovado que pode induzir, né? Ter uma relação do uso de anticoncepcional prolongado com o câncer de mama, né? E aí,
O que isso traz pra gente é, tipo assim, diminuir a disseminação absurda do uso de anticoncepcional hormonal e tentar usar outros métodos, como, por exemplo, os DIUs não hormonais, que são excelentes métodos anticoncepcionais, mas entendam, o anticoncepcional oral, ele tem utilidade e ele tem indicação. A questão é que existem outros métodos que também podem ser usados. Nossa amiga Mariana é maravilhosa em botar DIU, inclusive. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que tem as causas preveníveis e as não preveníveis, né? Faça o que você consegue fazer, né? A mensagem aqui é: se alimente bem, faça sua atividade física, suplemente o que pode ser suplementado, faça seus exames de rastreamento, né? A mensagem é essa, não é causar pânico e terror e todo mundo suspenda o seu anticoncepcional e ninguém... Exatamente. E outra coisa, por exemplo, desodorante que contém alumínio. Gente, metais pesados podem induzir a várias doenças, incluindo câncer. Mas, assim, a gente tem que buscar o real, né? E, assim, por exemplo, vamos tirar desodorante que tem alumínio. Quem mora em regiões mais frias é mais tranquilo, porque eles não são antitranspirantes. Quem mora em regiões muito quentes acaba sendo mais complicado. Então, assim, quem consegue ficar sem... maravilhoso, eu super indico no consultório, gente, fiquem sem. Mas aí chega um paciente e fala assim: doutora, pelo amor de Deus, eu passei o dia inteiro me sentindo mal, fedendo. Não tem condições, entendeu? Então a gente tem que buscar o real. Façam tudo que é possível. E aí, depois a gente vê o que dá certo. Mariana, e a amamentação? Ela previne, não previne, câncer de mama, como é? Previne. A amamentação, um dos inúmeros benefícios da amamentação para a mãe, né? Mãe e bebê, né? Para a mãe, principalmente, agora é realmente tem se provado mesmo que mulheres que amamentam mais por mais tempo, inclusive, tem essa proteção mesmo contra o câncer de mama, né? Então, sim, é verdade. Mais um motivo para vocês amamentarem, gente. Gestação antes dos 30 anos, né? Realmente tem-se evidência de que sim, né? Hoje não faz muito parte da nossa realidade. A maioria das mulheres está postergando um pouco essa gestação, né? Mas quem tem pare, né, antes dos 30, realmente tem um fator aí protetor para câncer de mama. Dos tratamentos também dentro da clínica, e puxando a brasa para minha sardinha, né, que a gente tem o Exilis, que a gente usa muito para essa queixa que é muito comum, que é do ressecamento vaginal mesmo, decorrente do próprio tratamento para o câncer. O próprio tratamento, a radioterapia, ela resseca muito, né? Tem pacientes que chegam realmente, tanto rádio quanto a própria quimio mesmo, elas chegam muito extremamente ressecadas. Faz até fissura, né? Tem paciente que faz fissura. Chegam muito fragilizadas, elas chegam realmente com a autoestima lá embaixo. É um tratamento indolor. Com poucas sessões a gente já consegue um resultado extremamente favorável para a maioria das pacientes. Elas ficam muito bem, né? E melhora demais a qualidade de vida. Então, assim, hoje eu acho que o que a gente quer trazer hoje nesse Outubro Rosa, a mensagem principal é que tem como ter qualidade de vida, mesmo né? Com diagnóstico. Vivendo com um câncer. E que a gente invista na prevenção. Acho que é o principal, né? Principal, fazendo seus exames ginecológicos periodicamente, né? Anualmente, respeitando aí todas as determinações do seu gineco, e primando principalmente pela sua qualidade de vida, mudança do estilo de vida mesmo, né, amiga? Eu acho que hoje a medicina do futuro é essa, né? Isso. E outra coisa, confiem no médico de vocês. Porque, assim, muita gente... Ou então troquem de médico. Porque muita gente chega, porque meu médico falou isso, mas eu tô meio assim... Não tá legal essa relação. Vocês confiem no médico de vocês. Entendam que ele tá ali pra cuidar da sua saúde, entendeu? Ele está ali por você. Então, cuidem da saúde de vocês. Eu sei que o Outubro Rosa é relacionado ao câncer de mama, mas a gente vê outros cânceres também extremamente preveníveis, como o de colo de útero, e as pacientes ficam enrolando. Um exame de prevenção que é feito em 5 minutos no consultório da Mariana, vocês enrolam para fazer. Então, assim, se previnam, cuidem de você. A mensagem hoje é de autocuidado. Mulheres, vocês tiveram filhos, mas vocês têm que cuidar de vocês, porque esses meninos vão crescer e vocês vão ficar aí. Então, cuidem de vocês. E eu tô falando de tudo, da cabeça e do corpo. E que esse Outubro Rosa não seja só outubro, né, amiga? Seja o ano todo. Seja o ano inteiro. E a gente vai estar sempre lá na Skin, junto com a doutora Andréia, né, que deixa todas as mulheres lindas, belíssimas.
Ela cuida delas por fora e a gente cuida por Por dentro, né, dentro, amiga? exatamente. Estamos aí um time.